Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Desses 8 jogos do São Paulo tem uma campanha de 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O aproveitamento é de 46%. O São Paulo, ele pegou, como times, né? Nesses 8 jogos, ele pegou um time como o Atlético Paranaense, que tem um nível superior ao do Paraná. Ele venceu o Paraná por 1-0, venceu. Mas ele não conseguiu vencer o Atlético Paranaense em 2 jogos, foi eliminado. Ele pegou o Corinthians, fez um jogo, uma vitória e uma derrota. E conseguiu a façanha também de perder pro São Caetano. Bom, o pior jogo do São Paulo. O Pascoal tem razão quando ele fala que é muito pouco. O Aguirre quase caiu ontem no Morumbi. Escorregou, né? Era um presságio, Pascoal? Não, ele foi subir a escada, ele foi cumprimentar os meninos, ele queria cumprimentar os meninos ali que estavam esperando o time do São Paulo subir. Chega, né? Vamos parar de repetir essa imagem aí. Que maldade com o cara. Daqui a pouco ele Então, cai. eu acho que o Pascoal tem razão numa coisa. São apenas 8 jogos. Não é muita coisa, não dá pra você avaliar ninguém. Trabalho de ninguém. 8 jogos. Ele conseguiu ver evolução. Eu não vi. Mas, enfim, é a opinião do Pascoal. Acho que taticamente... Ele falou que você tá mudando. Ó. Não, estou respeitando a opinião dele. Muito obrigado. Acho que taticamente o São Paulo jogou muito mal. Especialmente no terço final do jogo, que é ali que decide o jogo. Mas ele botou, ele botou... Mas ele não mexeu no sistema, Pascoal. Tinham 3 jogadores ociosos em campo, os 3 zagueiros. Se um desses zagueiros, o Arboleda até que se aventurou, às vezes, pela direito, se um desses zagueiros, por exemplo, se ele tira um dos zagueiros, coloca algum jogador, recua o Jusilei, porque ele não quer quebrar o sistema de 3 zagueiros. Era uma ideia, mas o Jusilei, com a posse de bola, ele vai, ele se aproxima, ele tem chegada, você entendeu? Então, mas ele deixa lá. Militão jogando do lado esquerdo quando ele nunca jogava. Ele sempre jogou do lado direito. Militão, Arboleda e o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio saiu? Não saiu. Podia ter saído? Podia. Por que o técnico não mandou? Ou faltou iniciativa do jogador? Se faltou iniciativa do jogador, aí vai contra o que o Pascoal falou. Faltou garra. Não, ele apareceu em alguns momentos. Eu nunca me esqueço dessa história. Um amigo do meu pai, ele passou o lua de mel em 1970 no México, foi ver a Copa do Mundo. E ele contou pra mim uma vez que no jogo contra a Itália, no jogo final, o Gerson pegou o Everaldo, o falecido Everaldo, e sacudiu ele pelo colarinho. Não sei se é verdade, ele me contou essa história. Não há imagens disso. Entendeu? O grande líder, o grande jogador, esse é o momento. Foi lá, pegou o Everaldo e chacoalhou. Escuta, é final da Copa, caramba! É final da Copa! Que era um momento difícil do jogo do Brasil. A Itália tinha acabado de empatar numa falha do Clodoaldo e etc e tal. Então, se o técnico deu liberdade, ele deveria ter ido. Ou se não deu liberdade para ele, o jogador tem que ter a sensibilidade, o QI, de entender, fazer uma leitura do jogo. O que eu tô fazendo aqui parado? Ninguém tá aqui. Por que eu fico parado? Tem 7 meu atacando, 10 defendendo do outro. Então eu preciso ir também. O Arboleda saía pelo lado direito. O Militão saía pelo lado esquerdo, às vezes. Mas só sair é muito pouco. Você precisa permanecer lá. Porque o São Paulo estava em desvantagem numérica. Então, quer dizer, é pouco. Concordo com o Pascoal, é pouco. Vamos dar tempo ao tempo. Não vi essa evolução. Ele viu, ok, vamos analisar os próximos jogos. Mas, de qualquer maneira, o Pascoal também falou uma coisa correta. A gente tem que olhar o lado do Atlético, gente. Não foi só o São Paulo que perdeu. O Atlético foi o Atlético que reagiu no jogo. Tem um sistema de jogo estabelecido, os jogadores obedecem. O técnico trabalha desde o começo do ano, não ficou se desgastando com o campeonato regional, ao contrário, ficou trabalhando taticamente, conceitos. Esse é o time que você percebe que tem cara. E outra coisa, que não muda sua postura por tomar um gol. O Guilherme no Corinthians não corria atrás de ninguém. O Guilherme corria atrás de alguém no Corinthians? Não. No Atlético ele faz aqui o lado esquerdo e volta na composição de meio, o Nicão do outro lado, né? O canhotinho e o Nicão, volta ali também para fazer a composição, fica só o Pablo um pouco mais adiantado, né? Então, gente, depois entrou o Ribamar também, mais um centroavante. Agora o Mano falou exatamente para forçar essa jogada. Agora o Mano falou de emocional. Aí como é que fica o São Paulo agora no Brasileirão?
Porque essa derrota aí foi uma cachoeira de água fria. A torcida que estava mais calma voltou a ficar pé de raiva. O São Paulo, na Sul-Americana, tem o Rosário Central. O Rosário frente, Central. Empatou o primeiro jogo, né? 0x0 fora de casa. Tem mais o quê? Com a vantagem numérica, né? O Rosário teve um jogador expulso, não teve? Não, quem teve foi o São Paulo. O São Paulo. Quem... O Rosário teve no finalzinho do jogo, o volante foi expulso. O Rodrigo Caio foi E expulso. o São Paulo abala Isso, emocionalmente, Flavinho, pro Brasileirão ou não? Domingo vai jogar com o Ceará fora de eu casa. acho que sim. Ceará fora de Joga casa. Ceará fora de Eu casa. vi o jogo do Santos e Ceará. O Ceará é muito fraco. É muito fraco. Calma. É fraco? É fraco. Eu vi o jogo do Santos contra o Ceará. É fraco. Então, é uma chance pro São Paulo se recuperar. São Paulo tem o Ceará e depois o Fluminense fora de casa. Fluminense aqui no Rio de Janeiro. No outro domingo. Ou seja, não são dois adversários muito difíceis. Não estão entre os piores do Campeonato Brasileiro. O Fluminense tá arrumadinho. Você sabe o que eu perguntei? Porque outro dia o senhor Oswaldo Pascoal falou que o Ferroviário era um bom time, que sequer chegou à final do campeonato. O Ceará, que foi campeão, é mau. É que o Ceará... O nível do Ceará para a Série A do Campeonato Ceará Brasileiro. subiu esse ano, melhor a né? gente explicar, porque tem gente que não entende. É melhor explicar. Opa! O nível do Ceará para o Campeonato Brasileiro O senhor da tá primeira acusando o divisão. golpe também, o senhor tá ficando nervoso. Mas, Paulo, você tá acusando todos os acusando golpes. Tá passando o Recife, você não é Eu sou tranquilo. Até porque quem disse primeiro que o Ceará é fraco foi ele, não fui eu. Mas eu defendo meus companheiros. Eu não vou Mas dar eu taca acho, pedra. respondendo ao Benja, eu acho que o Ceará time- para a primeira divisão é fraco. Eu acho que o time, fraco pra Série A. Eu acho que é candidato a rebaixamento. Fraco É. para a Série A. Ó, e outra coisa, ó. O Ceará, São Paulo vai Fluminense. jogar, jogou ontem, quinta-feira. Vai jogar domingo no Ceará. Ok, difícil, tem aí, ó. Viagem. 3 de viagem, mas depois ele volta, ele vai jogar no outro domingo contra o Fluminense. Ele vai ter uma semana cheia para poder trabalhar. Depois ele vai jogar no outro sábado contra o Atlético, no Morumbi. Aí vem o mais uma Rosário, né? semana cheia para trabalhar. Aí Ou vem o seja, Rosário. Aí vem o Rosário. Tem o Rosário. Aí vem o Não, Rosário. o Rosário vem depois do Atlético. Dia E 9. depois do Atlético, no meio de Exatamente. semana. Então, entre o jogo do Ceará e do Fluminense, tem uma semana cheia. Entre o jogo do Fluminense e o Atlético Mineiro, tem uma semana cheia. Então, vamos ver. Não dá pra reclamar. Ô, senhor Mani, o Gedi Schack, ele fala pra mim, se você não vê diferença do time do Dorival para o do Aguirre, você precisa rever seus conceitos sobre futebol. Muito obrigado. Não, pra mim. O time do Dorival, segundo Pensei ele que aqui, era o pra time mim. do Dorival não tinha nada de bom. Nada salvava. O do Aguirre joga num menor espaço do campo. Mais aguerrido o time do Dorival era uma Por causa bagunça. do nome do treinador. Hã? É um time aguerrido porque é Então, do Aguirre. Ele fala que o time Você do entendeu? Dorival era uma bagunça. Você entendeu? Você concorda? Entendi. Não concordo. Não concordo. A opinião dele, eu respeito. Não vi evolução nenhuma. Acho que até não dá mesmo para ver. O que mudou foi o sistema de jogo, com 3 zagueiros. Acho que ele acomodou melhor o Nenê. O Nenê está mais bem acomodado no time tem do São tanta Paulo. obrigação de marcar. Exatamente. Está lá na frente, com esse sistema de 3 zagueiros, 3 volantes e um meia e mais um Nenê. Você dá essa liberdade pro Nenê. Mas já é uma Ô, evolução. Flavinho. A partir do momento que o Não, Nenê uma passa... mudança. Ué, Tática. mas é Mas uma evolução do O time. time, não. Você começa a explorar melhor um jogador que não estava jogando bem. A evolução do time É uma se dá evolução. com resultados. E com futebol jogado. Avisa o Pascoal. Se dá com resultados e futebol jogado. Eu não acho que o futebol jogado pelo São Paulo mudou pra melhor. Mudou. Mas esse é um continua processo mesmo. de médio a longo prazo, né, Sim, Sormani? mas Não dá pra eu mudar acabei do de dia pra falar, noite. São 8 jogos apenas, concordando com o Pascoal. Olha, Vamos esperar um pouquinho mais. O Michael Hartman, que ele tá chorando, que você não leu a mensagem, ele chora. Lê opiniões diferentes das suas, eu tô lendo. Ele fala aqui, concordo totalmente com o Pascoal. São Paulo, obviamente, está evoluindo. Só não vê quem não quer. Parabéns, Sério. Pascoal. Único lúcido no programa de hoje. Tá vendo, Pascoal? O resto é Gente, tudo... vamos aplaudir o Pascoal, cara. Vamos aplaudir o Não, Pascoal. vocês estão sendo irônicos, vai. Ele tá mal pra burro. Gente, ele tá apagado no programa por causa disso. Ó, a má vontade que eu vou dizer um negócio pra você. Mas vai lá. Vai, Benjamin. Tá pipocando Não, tô lendo. Caralho, tá pipocando pros caras mandando mensagem pra você? Olha aqui, o Amauri Gioia. A Maurício Júnior. O Amauri Júnior é bom pra caramba. No que ele faz, ele é bom pra caramba. Tá faltando humildade de ouvir. O Pascoal era o único que sempre diz não apostava uma moeda no tricolor. Ele tem alvará e credencial para comentar. Não, o fã-clube do ano do passado eu Pascoal dizia tá isso. Eu não aposto uma moeda no time do São Paulo. O do ano passado. O Sormani já gostava, pelo jeito, mais do Dorival, não é, Ó, Sormani?
Não, eu gostava do mal estilo, também, eu não vi diferença O nenhuma. Everaldo, acho que é Everaldo, Daniel Oliveira, fala bem, o Pascoal é meu conterrâneo, sou de Jacareí. Um abraço lá pro pessoal lá. Everaldo. Entendo o que ele quis dizer. É vergonhoso, mas esse tricolor está bem melhor que o do ano passado. Melhor que o do ano passado. Manda um alô pra Jacareí, tá bem melhor. Ser suficiente para a torcida Gente, do como São é que Paulo, São Paulo gente. Não vai ser melhorou? suficiente. Como é que São Paulo gente, não vai ser melhorou? suficiente. Como é que foi eliminado precocemente do campeonato na Copa? Onde que Mas o melhorou? Campeonato Paulista, o São Paulo, Sormani, ele fez uma boa partida contra o Corinthians no primeiro jogo. Foi a jogo do única coisa que o Morumbi. São Paulo fez no Não, Paulista. mas fez. No Paulista. No segundo jogo, na Arena Corinthians, o São Paulo, ele usou uma estratégia defensiva. Aí nós vamos voltar na Ué, cara. mas é Não fato, adianta. é fato. Mas O time no quando eu mostro... não pode jogar não, mas como o pera lá. Ceará. Pronto. Quando eu mostro fatos de que o São Paulo estava com uma estratégia, aí vocês, vamos voltar naquela discussão. Vamos. Ué, porque só usam um argumento que Quando cabe a o Corinthians vocês. for eliminado, o São eu quero Paulo, ver se o o São discurso vai ser Paulo, igual. o São Paulo era Através saco de da paciência. pancadas em clássicos. E ele pegou o Corinthians no primeiro jogo. Inclusive, faltou um pouco mais de gana pro São Paulo. Ali sim eu concordo com vocês. Porque se o São Paulo vai pra cima do Corinthians, ele poderia ter Gana significa matado. raça. Ambição. Faltou ali pro ambição. São Paulo um pouco mais de postura, porque se ele vai pra cima do Corinthians, aquele primeiro jogo do Morumbi, diante do que o Corinthians estava apresentando foi. em campo, Perfeito. ele poderia Não ter foi. matado o Esquece o primeiro jogo. jogo. Poderia Acabou ter 1 a 0. matado o jogo. Aí o São Paulo segundo perdeu jogo, a vaga pra na quem, Arena mano? Pro Corintiana. campeão? Pro campeão. Segundo jogo, na Arena do Corintiano, no Itaquerão, o que aconteceu? Arena O São o quê? Paulo se comportou como um time pequeno, não passava do meio campo. Como o Santos, quando jogou com o Dorival contra o Corinthians, acho que foi 2 anos atrás, se comportou como um time pequeno. Botou o Elano no centroavante. aquele Botou o dia. Elano de centroavante, que não era de centroavante coisa nenhuma. Time grande não pode fazer o que o São Paulo fez naquele segundo jogo contra o Corinthians. Time grande não pode fazer o que o Santos fez naquele jogo contra o Corinthians. Não pode. Porque o Corinthians, por exemplo, isso não se comporta assim. O Palmeiras não se comporta assim. O Grêmio não se comporta assim. O Cruzeiro perde, mas não se comporta Mas eu já ouvi aqui nesse programa, Sormani, não sei se você foi o autor da frase. Então não fala, não acusa ninguém. Ele tá fazendo uma Não pergunta. seja leviano. Já uma ouvi pergunta, aqui, é uma já ouvi pergunta. aqui no programa Deve ter sido o o Pascoal. termo pro Corinthians. O Corinthians sabe sofrer. Ou seja, o que Eu é nunca sabe falei sofrer? isso, isso aí é É aquele clichê. time que joga na defensiva. Isso é uma aquele frase do time. Benja. Pois é. Frase do Benja. Pois é. Alguém aqui já Frase do soltou Benja. a pérola. Minha cara, Aqui essa alguém frase. já soltou a Manda pra pérola. ele. Cara, Quando essa o Corinthians, frase, quando o não- Corinthians utiliza um esquema engane. defensivo, chamando o adversário pra cima e tentando explorar contra-ataques, olha, o Corinthians ele Só sabe que o Corinthians sofrer. consegue contra-atacar. O São Paulo não fez isso contra o Corinthians. Eu acho o Legir, por exemplo, contra o Independente, o Corinthians teve 36% de posse de bola. Mas ele conseguiu agredir o adversário. Era estratégia. Isso é estratégia, que deu certo. Agora, o São Paulo se comportar do jeito que o São Paulo se comportou contra o Corinthians lá, aí você culpa jogador, treinador e Aí todo não é mundo. estratégia, aí é postura. É postura. Aí Gente, não é possível. O time pega. Porque há times que se defendem e não sabem o que fazer quando tem a posse de bola. E há times que se defendem e sabem o que fazer quando eles têm a posse de bola. O Corinthians, o São Paulo não soube o que fazer. Não soube o que fazer. Eu, sinceramente, eu não consigo ver evolução nenhuma. Dois campeonatos, 2 eliminações vexatórias. Vexatórias. O torcedor de São Paulo tá pé da vida e com razão. Alguns, parece que a maioria concorda com o Pascoal. Beleza, E o não tem vexatório problema. do Paulista não é por ter sido eliminado pelo Corinthians, é da Forma que foi eliminado. Olha aqui, o Gleidson Fernandes, Benja, pelo Como amor... ontem. Não é vexatório ser eliminado pelo Atlético Paranaense. Lógico que não. Mas a forma com que foi eliminado chama atenção. O Palmeiras ter perdido aquela Copa Mercosul pro Vasco. Foi uma vergonha. O tio Vasco tinha um timaço, mas pô, vira o primeiro tempo, 3-0 em casa. Toma Foi uma 4-3. vergonha, faltou raça. Mas o Corinthians no jogo contra o Palmeiras, no segundo jogo, no Allianz Parque, o Corinthians ele fez o gol e acabou ali. Depois teve um Mas ele lance com o fez o Sid gol. Clay, aí que tá, Sormani. Mas Ele fez não, o mas gol. peraí, vocês Fez o estão gol. analisando um momento que aconteceu 1 minuto e meio. Pois é. Depois a outra chance do Corinthians foi com 48, 49 Pois do segundo mas tempo. como ele tinha 1-0, ele pôde fazer aquilo. Porque ele tinha 1-0. O São Paulo, teoricamente, também tinha 1x0 na arena, ele tava com a vantagem. Fez o segundo gol e O São Paulo levou a vantagem pra Arena Ok, Corinthians. tava É como se com tivesse ganho vantagem. de 1x0. Ok, tava com a vantagem, é verdade. Mas não atacar nenhuma vez. Nenhuma O Corinthians vez. contra o Palmeiras praticamente não atacou. Não, o Corinthians atacou pouco, mas atacou. Tanto que fez um gol. Que vale a 1 minuto e meio, depois Mas parou. fez o gol. Travou. O Gleidson- Mas algumas vezes o Corinthians apareceu na frente. O Tentou fazer alguma coisa. O Gleidson Fernandes, Benja, pelo amor de Darwin. Darwin. Que evolução é essa que o Pascoal viu? Thomas Araújo, Pascoal, antes todo mundo sabia que ia ser eliminado. Agora uma pequena esperança, mas no final é sempre o mesmo. Então evoluiu.
Aí, eu também, não é todo mundo que concorda com você, não. O Palestra Claro, Itália. a gente tem que prestar atenção na o Palestra manifestação. Itália, do a torcedor. evolução nesse caso, Benja, se dá ao menos pior por alguns. O que não tem nexo algum. Não existe evolução nenhuma. O corretor online não mudou nada. O time do Dorival na última noite ganhava fácil do time montado pelo Aguirre. O mal desses dirigentes fracassados que querem mágica e não sucesso. É que aí as pessoas Antônio Neto Aí, entendeu mano, que é mano, evolução acabou de também. explicar isso. É só As pessoas passar aí também a mão na precisam, lâmpada. viu, ô Pascoal, entender o que é evolução. Porque dá a impressão, olha, o cara tirou nota E hoje. Se amanhã ele não tirar um A, não houve evolução. Peraí. Se ele tirou um E hoje e amanhã ele tira D, ele evoluiu. Mano, Continua uma porcaria? Sim, mas evoluiu. Mas evoluiu. São Paulo foi eliminado. Eu também acho, eu não tô casa. passando pano pra ninguém, Pera nem só um colocando minuto. panos quentes. Eu também acho que foi um fiasco, O vergonha. São Paulo foi eliminado em casa, ganhando por 2-0. Isso eu concordo. Ponto. Não existe evolução nisso. Não existe evolução. Não existe. Mas gente. peraí. Eu O concordo futebol, com isso. Que o futebol Mas mudou. Ele sai do E. Mas que D, mudou. Ele não seria Mudou. eliminado. Mas eu acho que do time do né? Dorival, do time que o Dorival dirigiu pro time do Aguirre, eu concordo com o Pascoal. Existe hoje uma pequena evolução. Qual? Não tá bom ainda, não tá bom. Eu acho que o São Paulo hoje é um time mais tático do que era. O time com o Dorival era um time desorganizado, era um time que era um catado em campo, todo mundo corria atrás da bola. Hoje você pode até não concordar com alguns jogadores, com a postura tática ou então Ou com a esquema qualidade tático, de alguns mas jogadores. O São Você Paulo pode já tem um discordar. desenho em campo. Como você pode discordar da qualidade do centroavante Também, do São Paulo. Ele o não- Trellis, que é horroroso. Você pode discordar de um monte de coisa no São Paulo. Você pode discordar que o Cueva começou no banco de reservas, que Mas ele poderia aí, começar eu- com eu- meio eu de só ligação. acho, Pascoal- A gente pode discordar de um monte de coisa. Eu só acho, Mas, aí poxa, concordando também com o técnico do São Paulo, porque quando ele perguntado a respeito de evolução, ele não quis colocar esses pontos que teoricamente ele já sabe que podem ter evoluídos, mas ele falou, hoje Ficou não só é uma dia vergonha. para falar de evolução. Isso. Hoje eu quero falar da catástrofe, catástrofe que foi dentro de E campo. eu acho que ele está André, correto olha de aqui, o fazer isso. André Ele mostra Vulgo. pro jogador que ele tem vergonha, que o jogador tem que ter vergonha. uma vergonha. Aconteceu. É uma vergonha. O André Vulgo Batu O Batu. fala que o Pascoal é o criador daquela grande frase, jogando como nunca e perdendo como sempre. Não fui eu, não foi no México. Aí ele fala essa que frase Pascoal, foi o São inventada. Paulo não está jogando nada. É a opinião do Batu. Batu, respeito a sua opinião. Não respeita Olha, também não. o futebol mudou pra caramba, a gente sabe. A gente sabe, mudou muita coisa e tal. Uns vão falar que tá mais legal, outros vão falar que tá mais chato, uns vão falar que tá igual. Uma coisa não muda, amigo. Não vai mudar. O futebol daqui a 1000 anos, vocês vão inventar teorias e, né? Nem Einstein ia conseguir explicar. resultado, né? É resultado, parceiro. Jogando em casa. Mas aí o Mano tem razão. Jogando Mas só vê em o placar e fala. Acabou, jogando em casa. Jogo classificatório. Não tem essa, amigo. Não Então tem qual essa. foi a vergonha do Palmeiras perder o título em casa para o Corinthians? Não, isso é Enorme. diferente. Isso é diferente. É diferente. Como, por exemplo, você falar o São Paulo não evoluiu, o São Paulo evoluiu diferente do Palmeiras. O Discordo. Palmeiras não tem nenhuma evolução. Pra mim, o Palmeiras Eu tem acho muito que mais quanto ao evolução time, que o São Palmeiras Paulo. não tem nenhuma evolução. Muito O Palmeiras mais. tem um formato de jogo e você não vê o time evoluir. Perder uma final de campeonato é uma situação. E outra, se o Palmeiras estivesse ganhando de 3-0 no Allianz Parque, Te consola o Palmeiras ser a melhor campanha do Campeonato Paulista? O Eu, torcedor? claro que não. Não. Te consola? Não. Claro que não deve consolar o torcedor também. mas quem tá falando que É consola? a mesma coisa do São Paulo, a vergonha é Mas você igual. tá concordando com A isso, mas vergonha é mesma. Eu só não vi evolução no time do São Paulo, minha discussão é só essa. Não, tudo bem. Aplicação e evolução eu não vi. Benjamin, citei aqui o exemplo. Eu citei o até exemplo. Não acho gagueja. que você pode pensar dessa forma, mas eu não penso, só isso. Eu citei o exemplo Isso é aqui, ruim. eu citei o É exemplo legal quando aqui todo mundo pensa de igual. 85, Não. quando o São Você Paulo assistiu? foi Ele não eliminado tem problema. Você leu George Orwell? pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro. O que aconteceu em 86? O São Paulo foi campeão paulista. Foi campeão brasileiro. Não, foi em 84 que ele foi eliminado, 85 ele foi campeão paulista. 85 foi campeão 85 paulista. Foi campeão paulista contra a Portuguesa. 86 foi a Inter de campeão Limeira. brasileiro. É, O Edu Marangon pegou aquela bola no Quando meio foi o campo. Sininho? O Sininho foi 85. 84 e 85. 85. Ele está internado, hein? Tá em eu Campinas, sei. tá eu sei. internado no Hospital Então, da quando o PUC. São Paulo foi eliminado pelo Grêmio no Brasileiro, que era a última metade do ano, que eu me lembro, a torcida viu a evolução. Tanto que acabou o jogo, todo mundo bateu palma. O São Paulo jogou bonito, o São Paulo correu atrás do resultado, empatou, mas não conseguiu virar. A torcida inteira aplaudiu. O que aconteceu no semestre seguinte? O São Paulo foi campeão paulista. Então, isso que o Pascoal fala, eu também concordo, mas o que eu não concordo com ele é que há evolução. Eu não vejo essa evolução. Quando você perde um jogo, da maneira com que você perde, do jeito que você joga, você às vezes consegue ver, ó, o time tem pra onde crescer. Tá crescendo, tá evoluindo.
Perdeu, é verdade, mas um brasileiro vai jogar bem. Tem chance na Copa Sul-Americana. Eu não consigo ver isso. Na época daquele time do Cilinho, dava pra ver. Que ele ganhou um paulista em 85 e o brasileiro em 86. Já comandado pelo Pepe. Eu não vejo isso. Eu acho que a análise que ele está querendo fazer, eu respeito, ele vê, eu não consegui ver, mas ele vê, e eu respeito a opinião do Pascoal, é isso. Foi eliminado? Foi. É uma vergonha? Do jeito que foi? Sim. Agora, vergonha. Ele consegue ver a evolução. Eu acho que é cedo. Exatamente. Eu acho que é cedo. Eu não consigo ver. Eu acho que pode evoluir, mas não evoluiu. É muito cedo, gente. São 8 mudou jogos. Foi a postura tática do time, o posicionamento do time em campo. Isso mudou. Poxa, então pra você já viu melhor, uma evolução. Pra melhor, não sei. Ao que tudo indica, ainda não, porque foi eliminado em casa e do jeito que foi. Mas enfim, o tempo vai mostrar pra gente. Olha aqui, tem uma arte aí das eliminações do São Paulo em campeonatos paulistas dos últimos aí. Vamos dar uma olhada aí. Porque tem torcedor mandando aqui, pô, mas você só critica o São Paulo? Não, realmente, nos últimos anos, o São Paulo é digno de grandes elogios. Só século XXI, né? Século XXI. Leia aí, Flavinho. Semifinal 2018, pro Corinthians, foi eliminado pelo Corinthians. Semifinal 2017. Mas foi nos pênaltis, é 4-5 Sim, mas é eliminado. Todo mundo tá vendo ali. Eliminado pelo Corinthians em 2017. Em 2016, nos eliminado pênaltis, pelo Audax, né? Isso. É o Audax. Audax. 4-1. Aí o rapaz veio de Batman. Que é o... Penapolense. Foi Penapolense. Penapolense que eu vi. Isso aí foi o time do Fernando Diniz, o mesmo que eliminou o São Paulo ontem. Semifinal do Campeonato Paulista para o Santos em 2015. Em 2014, a Penapolense nos pênaltis. Para os pênaltis, aí que o Benja veio de Batman. Em 2013, para o Corinthians nos pênaltis. Em 2012, para o Santos, 3-1. Isso só no Campeonato Paulista. Isso é só paulista. Aí depois temos em Só 2011 pega no pé, então aí. para o Santos na semifinal. 2010 para o Santos na semifinal, foram 2 chacoalhadas. 2009 para o Corinthians na semifinal. 2008 para o Palmeiras, também na semifinal, quase sempre semifinal, porque São Caetano em 2007. Em 2007 para o São Caetano também, tomou de 4-1 no jogo de volta. Vexame danado. Em 2004, nas quartas de final, para o São Caetano de novo. Foi 4-1 no Morumbi, inclusive. No Morumbi. Foi no Em Morumbi. 2003, foi vice-campeão, perdeu a decisão para o Corinthians. Em 2001, chegou em 7º lugar. Então, olha, realmente. agora vamos para os campeonatos brasileiros. Isso é só paulista. Só Isso é paulista. só paulista. Porque os caras falam assim, nossa, mas vocês pegam no pé do São Paulo. É, a gente que tá falando Estamos mal aqui, né? mostrando aí também, vê aí. No Campeonato Brasileiro, quando não eram pontos corridos ainda, em 2001 foi eliminado nas quartas de final para o Atlético Paranaense, 2-1. Em 2002 foi eliminado nas quartas pelo Santos em 2 jogos, o Santos seria campeão. Que foram os campeões dos 2 anos, né? Isso. O Atlético foi campeão, exatamente. Ah, se tem 2001, vai botar a Libertadores, foi campeão em 2005 contra o Atlético Paranaense. Vocês vão botar lá, né? Peraí, só um detalhe. Eliminações Bom, do foi São campeão Paulo. do mundo em 2005 também, pra Libertadores explicar, 2005. Esse 5-2 é no agregado. É um agregado. Não, tá claro ali, ó. Ida 3-1, no jogo de volta 2-1. 5-2 agregado. Isso em Campeonato Brasileiro. Isso, agora Depois o brasileiro em- virou pontos corridos. Agora Bota, vamos tem em Libertadores em Libertadores. 2005 ali, não? Foi campeão em 2005, foi Não, campeão do calma, mundo? São as eliminações. Ah, então, mas é só pedrada? Não, Campeão Libertadores, campeão do mundo não serve. Tem o título Como da não serve? Sul-Americana. Não que serve, foi não é ótimo. bom. Isso Não é aqui- legal ser campeão do mundo e ser campeão da Lógico que Libertadores. Mas isso Ah, é pra então tá mostrar bom. as eliminações. Em Libertadores, em 2016 foi eliminado pelo Atlético Nacional de Medellín, né? 4-1 no jogo agregado. Isso. Foi. Em 2015, eliminado pelo Cruzeiro nas oitavas. Em 2013, eliminado pelo Atlético nas oitavas. Em 2010, eliminado pelo Inter na semifinal. Em 2009, eliminado pelo Cruzeiro nas quartas de final. Putz, tem mais? Tem mais coisa aí, ó. Em 2008, eliminado pelo Fluminense nas quartas. Eu tô esperando Em 2005 ali, eu tô esperando. Eliminado pelo Eliminações, Grêmio não é títulos. nas oitavas. Em 2006, eliminado pelo Inter na final. Eliminado, perdeu a final, foi vice-campeão. Em 2004, eliminado... putz, que time que é esse aí? Esse é um C Caldas. Em 2004, pro Once Caldas, isso. Que era o Tá. Cuca. Aí, Na semifinal. eu espero só uma coisinha. Cadê 2005? Antes de Campeão 2000. da Libertadores Ali, ó. e campeão do mundo. Mas é Porque só é muito eliminações, fácil meu senhor. botar as 18 eliminações e não botar a conquista de 2005, campeão da Libertadores e campeão do mundo. Ou vocês estão com alguma dificuldade? Tem o título de 2012 também da Sul-Americana.
Não, mas o São Paulo também ganhou o Campeonato Brasileiro, depois da Libertadores. Sim, mas Exatamente. a produção Sim, mas fez ele uma já- arte pra mostrar a quantidade. no século XXI. A arte é a seguinte, a arte é de anarquizar. É pra dizer que tá ruim. É, Bota mas o que tá tá ruim. bom. O que tá bom? Hoje Bota nada. o tricampeonato do brasileiro, bota ali campeão do mundo mas e campeão isso da daí, Pascoal, Libertadores. Isso não mata-mata. conta. Isso aí, você representa. de 2012, São Paulo não ganha nada. de 2012 pra cá, nada. 13 anos. Tem o título da Sul-Americana. Tem o título da Sul-Americana de Eu nem tô 2012. levando em consideração esse O título que aí. o Flavinho falou é verdade. A Sul-Americana naquela época não tinha E foi uma o final peso de estranha, agora. não Meio foi uma bem, coisa- Mas é uma briga, título. uma No tempo e tudo confusão. mais. Dava vaga pra Libertadores título já. importante do São Paulo foi em 2008. Campeão brasileiro. 8 pra Mas em 2012 já dava vaga pro campeão, sim, senhor, hein? Pra Libertadores. Então tá bom, Silva, tá bom então. Paulista. Sim, Tá bom. mas vamos pensar que Considere o brasileiro é título mais sul-americano. Tem que ok. considerar, gente. Nos últimos 10 anos, o São Paulo ganhou Paulo um título. só ganhou esse título. Só. Em 10 Tendo anos. disputado, em média, Copa do Brasil, Brasileiro. o brasileiro, Libertadores. Paulista, ele 4 torneios por ano. 5, tá? às vezes 5. Vamos botar a média de 4? Vai. Libertadores, Copa do Brasil. Paulista e Brasileiro 2. Sempre tem uma Libertadores ou uma 3. E uma Sul-Americana. E a Copa do Brasil Então são 4. 4 torneios por ano. Por ano. São 10 anos, são 40 São anos. 40 são 40 torneios. títulos. O São Paulo ganhou um. Ganhou um só. Ó, e tem as eliminações de Sul-Americana também. Olha lá. Ah, tem mais ainda. Tem mais. É só Vai lá, pedra, Fabinho. cara. Eliminações pela Sul-Americana. No ano Defensa e passado, Justiça. Defensa e Justiça foi eliminado na primeira fase. Isso foi um grande vexame. Aí, em 2014, eliminado pelo Atlético Nacional de Medellín, na semifinal. Em 2013, pela Ponte Preta, também na semifinal. Em 2011, que time? Olímpia. Libertad. É Libertad ou é Libertad. Olímpia que dá? É o Libertad. E em Libertad, 2008, pelo Atlético Paranaense, na primeira fase. Nos pênaltis. Seguindo, 2007, sempre tem mais. Eliminado pelo Mas aí tá São Paulo e São Paulo, São Paulo e São Paulo, o que é isso aí? Esse aí tá tudo estranho. Tá, aí é São Paulo contra o São Paulo? Isso é- Esqueceram de botar os escudinhos ainda. Não, mas o que o Flavinho falou Quer dizer que perdeu pra ele mesmo. mata a questão. Nos últimos 10 anos foram 40 em média, né? 40 torneios disputados. São Paulo ganhou um. Então, e o Fábio. muito pouco. É o pouco, Fábio considerando Meira, que disputou paulistas, que não são tão o difíceis. Fábio Meira Duarte fala aí, Copa Pascoal, do Brasil, que dá pra com ganhar, esses né? números aí comprova que realmente São Paulo não tem evolução há Isso décadas. mostra que o São Paulo Agora, tem um problema de direção muito grave. É, nos isso que eu últimos falei. deixa eu falar um O negócio. passou a técnica do jogador. anos. É. O São Paulo é um E, time que e, tá e os muito pra cartolas. trás. E ontem onde estavam os cartolas? Apareceu alguém para ajudar ali o Ah, alguém? no Everton tinha fila lá pra apresentar. No Everton tinha fila Não, pra você apresentar. fez o jogo ontem. Acabou o jogo, eu fui ler. Teve algum dirigente que apareceu depois do jogo? Não teve. Não teve. Só o Aguirre e os jogadores. Leleco não Essa é apareceu. a hora, Pascoal. Cadê? Cadê? Você que cobra tanto aí o Raí, o Ricardo Rocha, que eles têm que aparecer, o Lugano. Lugano. Essa é a hora de dar uma satisfação pra torcida. O Marco Aurélio Cunha, nessa hora, Era o primeiro. ele tava lá. Não, o Marco Aurélio era o primeiro. Era o Porque ele primeiro a escudo. chegar. Porque ele era o escudo. O Marco Aurélio fala, bate em mim, deixa Era os o moleques primeiro pra lá. a chegar. Vamos mudar de assunto, porque agora eu tenho uma pergunta, agora é pro senhor. Agora a minha treta é com o senhor. Vai, critica aí o Martin Silva. Ontem ele evitou uma goleada. Quanto foi? 4 Ele evitou a goleada? Ele não evitou a goleada. A goleada Mas é- o cara pegou 2 pênaltis, ele pegou mais Rapaz, umas 8 duas bolas. pênaltis no pô. ano, O ele pegou, chocolate gente, que vocês estão tomou o brincando. Vasco, hein? Um Deus do atropelamento. céu, velho. Foi um atropelamento. Eu vou te falar. Ó, é cedo falar, Professor o Erasmo, Sormani, que acabou. O Vasco tá fora, praticamente fora da Libertadores, você ainda acredita no milagre? Eu não, Tem que sinceramente, ganhar os 3 jogos. tem que ganhar os 3 jogos do jeito que jogou ontem, eu não acredito. Não Ô, Benja. acredito. Olha, eu tava até conversando com o pessoal aqui que trabalha na Fox, os companheiros que torcem pro Vasco. Falei, gente, se classificar para Libertadores e passou aquela primeira fase e tal, já foi foi ótimo. Mas não dá mais. Num grupo desse, que tem Racing, Racing. Cruzeiro e o Laú. O Vasco tem a Gente, pior o Vasco- defesa. Exato. Vasco tem a pior defesa da Libertadores ao lado do Monagas. Ah, mas tem que contar os gols da fase anterior. O Monagas jogou. É o Monagas da Venezuela, que está participando da Libertadores pela o que eu primeira vez na acho- história. São 9 gols sofridos dos dois times, as piores defesas da competição. Ontem foi uma O vergonha. Monaga só tem um gol fora de casa na Silva. história. É, a primeira O participação Vasco é o dele. seguinte, o Vasco começou muito bem nas fases preliminares da Libertadores, mas eu dizia aqui... Mas classificou também um Então, jogo. não, eu vergonhoso. disse aqui, aquele Perdeu. jogo, aquele 4x0 Na Bolívia? na Bolívia, Pro Wilson. embora não tenha classificado, acabou com o Vasco. Eu acho que o Vasco entraria
encorpadinho. Que acabou com o Vasco foi o Eraso, que não consegue marcar ninguém. Vocês estão de brincadeira. O Eraso não consegue marcar nada. Aí a culpa é que o psicológico. O psicológico nada. O time do Eraso não dá pra jogar. Então, Pascoal, o Eraso joga no Vasco. Ou seja, o Vasco é um time fraco. O Martins Silva se virou do jeito É muito que tem um difícil, zagueiro como o Eraso, o time que tem um zagueiro, sei lá, não vamos ficar agora, Só num, cara. o Flavinho fulanizando o jogador, mas o time do Vasco, de uma maneira geral, é fraco. O ataque do Vasco, fraco, o centroavante do Vasco não... É fraco. Se a Libertadores fosse como nos tempos de antigamente, o Vasco não estaria. Agora, os dois brasileiros nesse grupo têm que abrir os olhos, não é só o Vasco, não. Está na Libertadores. Cruzeiro só tem 2 pontos também, hein? Sim, os dois mas brasileiros desse Cruzeiro, grupo, Sormani, tem que abrir os olhos. Você tem razão. Os Mas dois. o Vasco, as pessoas hoje dizem que o Vasco está na Libertadores. E hoje é Libertadores. É que o Mano ilusório, fala. que é lógico. Quem não é rebaixado está na Tá na Libertadores. Libertadores, é ilusório. É ilusório. Classificar para Libertadores hoje é fácil. No Campeonato Brasileiro é fácil. Se você tiver um time Mas você tem que minimamente... pegar e dizer o seguinte, o Vasco foi vice-campeão brasileiro. Aí, outra coisa. O Vasco chegou em 3º lugar no Brasileiro. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Aí é diferente. Completamente diferente. O Vasco E por mais que o Cruzeiro não esteja fazendo uma boa Libertadores, Sormani, a perspectiva do Cruzeiro é maior do que a do Vasco. Outra coisa, o elenco Cruzeiro do ontem, Cruzeiro é o melhor. Cruzeiro quase ganhou o jogo ontem. O Cruzeiro não quis ganhar. O Cruzeiro tem mais time. Não quis ganhar. Mano, o Cruzeiro tem mais time, isso é fato. E a gente tem que reconhecer que é muito difícil jogar no estádio de cilindro contra o Racing. O Cruzeiro foi aí e tomou 4 também. Mas foi um jogo de outras circunstâncias. O Cruzeiro jogou mais, foi 4-2, encarou de uma forma mais digna. Agora, o Vasco caiu realmente num grupo cheio de armadilhas, adversários complicados. E ontem o vexame poderia ter sido muito maior, não fosse o Martins Silva salvar com 2 pênaltis. O atual campeão brasileiro ano Pelo passado. amor de Deus, hein? O Corinthians ele empatou as 2 partidas com o Racing. Ele empatou 1-1 na Arena. Foi 1-1 na empatou Arena e 0-0 lá. E quem classificou? O Racing. Ah, muito Porque o bom. Corinthians Mas agora peraí. Mas peraí. Agora vale, né? Mas peraí. Não. Peraí. Eu estou sabia dizendo que Foram dois, Ó, foram 2 estou- jogos ali, ó. Estou relatando a dificuldade de se jogar no Mel Cilindro. Sim, mas o Você Corinthians e encarou a nós situação ali e jogou pau a pau. Somos E eu sei o exterminadores quê? de brasileiros. Nós outros. Eliminamos o... Como é que chama esse time que você... Corinthians? Corinthians no ano passado. Você vai deixar ele falar assim? Ganhamos ridículo. do Cruzeiro e ganhamos do Vasco. Aí, não, porque Não, o futebol 2 argentino goleadas é fraco. contra Cruzeiro e Vasco, Não, 2 porque o futebol goleadas. brasileiro vai chegar e vai classificar todo mundo. Era o Boca do Chile, né? Não, é da Argentina. O Boca ganhou da 7, Argentina. Libertadores Não, ganhou contra o 6. Corinthians. Quantas finais o Boca disputou com o Independente Corinthians? mandou 7. Quantas finais o Boca disputou com o Corinthians na vida? Uma. Quem ganhou? Corinthians. O Chupa. Nossa, e o Mas O o Flavinho, Corinthians contra o Independiente. mas o Racing hoje, o Racing, Sormani, é o melhor time argentino hoje na competição. Ó, Por mais e que o achava Boca, ano passado o Boca vai ser o campeão argentino, que se dane o Boca. Na Libertadores, ele tá jogando Libertadores é o bola. Racing. O Boca o Racing é o o melhor Boca Se a time. não gente aguentou o tivesse Racing. hoje O Boca não aguentou o um Racing. time brasileiro hoje, agora sem sacanagem, pra gente prestar muita sacanagem. atenção no Racing, não, um pouquinho. Se tivéssemos um time brasileiro hoje que ganhasse de um grande da Argentina, de 4-2, como ganhou o Racing do Cruzeiro, e ganhasse de um outro time brasileiro expressivo, como é o Vasco, embora seja um time fraco, de 4-0, a gente estaria aqui hoje fazendo exaltações a esse time, né? Loas. Nós estamos fazendo O exaltações ao Racing. Então vamos. Realmente, é o melhor Parabéns, time isso. da Libertadores. Não é Não que é o sei se é da Libertadores. Olha, Não, se fosse o Corinthians metendo 4-0 no Racing e 4-2 no Independiente, por a exemplo. gente estaria aqui dizendo que é o melhor Todo mundo time tá tirando pedra no Corinthians, hein, mano? Não, normal, atirando normal. pedra no Campada Corinthians. adiante. Eu acabei de falar que o Corinthians encarou de frente. Eu trabalhei nos 2 jogos, inclusive, Antes contra o aqui. Racing na Sul-Americana. Então foram confrontos equilibrados. O time Ó, e esse gol, se é um bobeou jogador jogando em casa, brasileiro- quando fez 1-0, poderia ter liquidado o jogo. perdeu o gol, hein? O cara quase O cara dá um perdeu o gol. bico na chegada da bola. Se é um jogador brasileiro Agora, que fez esse vamos gol, contextualizar isso aí. Foram 2 jogos em casa. sim. Vamos ver quando esse time, quando ele sair de casa. Não, ele já saiu um jogo contra o... Empatou. né? Com Mas Contra a Laú. Ô Sormani, Foi o grande Laú. erro do Vasco na Libertadores foi aquele jogo contra a Laú que ele poderia ter vencido e não venceu. E perdeu. Se o Vasco tivesse Não, não é que vencido perdeu aquele de 1 a jogo... 0, né? Perdeu de 3, não foi? Não, 1 a foi 0, casa 1 a 0. do Januário, 1x0. Laú foi 1 a no 0. final do jogo. tá certo. O Vasco, naquela partida que ele teve chances de poder matar a Laú, se ele fizesse aquela... Ganha pontinhos do Laú. ali, Foi contra o Cruzeiro no Mineirão, arrancou Empatou. um empate. Tava com 4 Estaria Tava dentro. excelente, tava Estaria dentro. O problema realmente foi aquele no jogo. retorno. Foi Pois aquele é. jogo. O O problema Vasco foi- abdicou de ganhar aquele jogo também, e aí teve que buscar pontos contra o Racing. Então agora para Jogar classificar, lá no pau a para pau, classificar, para garantir a classificação, tem que ganhar em casa do Cruzeiro, tem que ganhar em casa do Racing e tem que Não, buscar primeiro é pontos. do Racing, Não, mas semana não- que vem já é com o Não, Racing. sim, mas tem que ganhar os 3 jogos. Não vai ganhar. Olha, convenhamos.
Eu não acho que isso vai acontecer, porque eu não consigo ver para onde o Vasco possa crescer. Eu também. Mas o futebol, sabe como é que é? A gente já cansou de ver um monte de coisa aí. Que Ainda mais ser um Paulinho agora. Pior ainda, Pior ser um ainda. Paulinho. Mas se o Cruzeiro, se o Vasco ganha do Racing, do Racing... Racing? Que O time Racing? é Racing. Que Racing. Se ganha Como é do que se Racing... escreve? Explica pra eles. É uma palavra inglesa, Racing, né? Mas é River Plate. É River Plate. Se é Racing, é River Plate. Se é River Plate, é É igual ao Racing. mesmo caso o Newell's Old Boys, né? Newell's. Newell's Old Boys, isso. Então, é Racing. Então, se ele ganha esse jogo do Racing, tá? E aí ele vai até o Chile, consegue vencer a Laú, sei lá, mas vocês conseguem ver alguma ser o Cruzeiro, possibilidade né? de que isso vai acontecer? Não, eu não consigo ver o Vasco nem vencendo o Racing aqui dentro de São Januário. Não. Agora, Time o Silva por Júnior, time por time. Silva Júnior, eu vou te falar, ontem foi um chocolate, mas foi um passeio tão grande. Olha esse lance. Vamos colocar o rolinho lá do Lautaro Martinez. Olha o que eles vão fazer, ele e o Zaratio. Olha lá, pá, Meu Deus. volta, vai, pá, volta, olha lá, Meu volta. Deus. Mais um, opa. Nossa. Esse é o Zaratio. Quem deu a caneta tá foi o bom. Zaratio. Não acaba isso aí, não. E o Paulão cortou. Você vai ver a câmera agora, tem mais. Olha isso, cara. Olha o Pikachu, ó. Olha lá. Pá. Aí vem o Wellington. Pikachu. O Wellington. Se é o Neymar que faz isso. O Mano ia estar. O Mano ia Ativo, você tá louco? Todos jogando tentando entrar na área, seu irmão. Olha o passo de balé que ele faz na sequência que ele dá o rolinho no Pikachu. Dá uma olhada. Ó agora, ó. Zaratio. Olha lá. Sim. Se é o Neymar Mas é que produtivo, faz eles isso. estão buscando gol. Não fez pra humilhar. Eles não estão brincando aqui na bandeira de escanteio de dar drible em Tá adversário. indo pra cima do zagueiro. Tá indo pra cima do zagueiro. Se é o Neymar, Dentro da área, dentro da área. Cara, não tá Dentro fazendo da área. malabarismo. Passinho de balé. outro detalhe, tava quanto o jogo? Tava quanto? Porque se é o Neymar, mas tava 3 tava a 0. Não sei. 3x0. Por que não faz Peraí, isso se quando vocês tá não 0 a 0? conseguem, se vocês não conseguem ver objetividade nesse lance, vocês precisam Não, a do gente oculista. vendo do O Neymar Neymar faz também. malabares. O Neymar isso é muitas vezes ridículo. ele faz a graça quando ele tá no meio campo e na linha tirar. lateral. Ali 3 a eu 0 aí, reprovo. viu? Mas Você sempre independente, fala, quero ver fazer perder de 2 a independente, 0. o Racing em nenhum Não é momento ele independente, é o menosprezou. Racing. Independente. O Racing em nenhum momento menosprezou o Vasco. O Racing, ele estava buscando o jogo. Se você analisar essa jogada, eles estão buscando algum lance dentro da área Sim. para tocar para Vou alguém. guardar. Quando for o Neymar, nós vamos Tô guardar. partindo pra cima do adversário. Agora, mais uma coisa Não é um lance desagradável. objetivo. Mais uma coisa desagradável que aconteceu ontem. Mais uma demonstração de racismo. Esse é todo jogo. Todo jogo, né? Tira sim. Dos Aí o torcedores do Flavinho não Racing fala. com torcedores Eu vascaínos. não vi isso. Eu não Contra o Corinthians também. Tiro, elimina. Contra o Corinthians. Se eliminar, não vai ter Elimina. time jogando lá. Paciência. Elimina. Você que defende tanto. Elimina. Eu já Flavinho falo tem a isso posição sempre. dele. Minha posição é sempre Não essa. importa pra Elimina. qual clube seja. Elimina. Se é uruguaio, argentino. Manda um fax, porque o seu clube está eliminado, porque eu sou torcedor e me toma caco na arquibancada. Porque se quiser continuar jogando esse campeonato, cuida dos seus torcedores. Eduquem seus torcedores. Enquanto tiver torcedor assim, seu time não faz falta pro campeonato. Pronto, um fax, acabou, resolveu. Vamos ver as defesas. E olha, pô, foi 4 a 0, mas poderia ter sido pior. O Martins Silva ontem ainda pegou pra caramba. E o Paulão Dois foi lá. pênaltis, Benja, foi um massacre esse jogo. Então, ele ainda pegou pra caramba. Foi um massacre. Bolas poderia na ter sido trave, né? Nossa. O Vasco escapou ontem de tomar uma goleada. vexame Quer dizer, histórico. goleada tomou. De um vexame histórico. De uma coisa. Fala, olha. E ele pegou um pênalti batido no meio do gol, né? Sim. Tem muito Do goleiro que Lisandro arrisca, né? Tem muito goleiro que Paulão busca o ficou- canto antes da cobrança, ele ficou Paulão e ficou- fez a defesa, olha aí. Internacional. Que o Paulão ficou zoando ele na hora de bater o pênalti, você viu? É. Ficou zoando o Lisandro Lopes. E o Lisandro Lopes perdeu. Mas tá aí, 4 a 0. E se não fosse o Martins Silva, o Vasco teria perdido ontem por muito, muito, muito mais. Você acha que ainda dá pro Vasco? Não, não dá. A torcida do Vasco não pode se iludir. Aqui a gente também não tá para enganar o torcedor. O Vasco, a torcida também não tem nem que ficar brava, Benja, com o time do Vasco. O Vasco, dentro do que ele pode, ele tá fazendo. O Vasco ele chegou até a fase de grupos na Libertadores, mas não tem elenco para brigar por ela. Eu até Tem que pensei. analisar o contexto. Tem Lógico, razão. claro. Veja e ainda como é mais que com é o a ausência Vasco, agora do Paulinho, como é que um o moleque que tá atual fazendo presidente diferença. recebeu o Vasco, Claro, qual é a situação do lógico. clube no momento. O tudo isso torcedor tem ser que observado. caminhar agora junto com a equipe e pensar dentro do Campeonato Brasileiro e chegar próximo ali de uma zona que brigue novamente para estar na Libertadores ano que vem. Porque esse ano a viola foi pro saco, Não, Pascoal. é esse que é o problema. O torcedor fica irritado. Porque qual era a expectativa do torcedor do Vasco? Ser campeão. Não é a realidade. Mas o torcedor acha que o time tem obrigação de ser campeão.
Porque é o Vasco. Não, pera um pouquinho. Só um minuto. A tradição não... Por que o jogador... Mas os caras estão rindo do quê? É o Fabrício, Sei né? quanto tava o jogo. Fabrício e aquele E o- atacante lá. Não, era o zagueiro que jogou no Santos, não, o Werley. Não sei quanto tava o jogo. É o Werley. É o Werley, o Fabrício tá no Rildo. meio, Tava lá. O 2 a 0 Fabrício tá no pro- meio e tá O Rildo ali, ó. Não, O Rildo no canto. aqui, o centroavante aqui, Tava o o É o Riasco. 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 Tava 2-0 pro Racing. Olha lá. Não sei qual foi a piada, mas Entra naquilo que eu falei no começo do programa. Tem muito jogador que não sente absolutamente Tá nada. nem aí. Perdeu, empatou, ganhou, é a acontece mesma nada. coisa. Ó, os caras rindo, É a 2 a mesma 0 coisa. Tem na- muito jogador hoje que não sente a derrota, que não tá. 2-0. Você não vai ver isso num time Vergonhoso. argentino Nunca. 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 No time uruguaio, vai ver? Não vai ver também. Ih, Eu acho pô, os caras tavam vergonhoso tomando os 2 a 0 jogadores de do banco risadinha no reserva banco. ter um comportamento desse. Tomando de 2 a 0 e dando risadinha no banco. Ah, Que você acha? faça Tá quieto mil por quê? favor, hein? Eu me lembrei agora do Evaristo. Varício Macedo? É. Tinha um jogador que tava rindo do outro que errou a jogada lá no ataque do Flamengo. E o cara deu uma risadinha no banco. O Evaristo falou assim, tá rindo do quê? Você é reserva dele? É boa. Mas deixa eu falar, e aí? Os caras 2-0 pro Racing, os caras dando risada, Pascoal? Tava 2-0 mesmo, é Tava, certeza a absoluta. produção tá falou. falando. Tava 2-0 já. É Esse inaceitável. momento foi flagrado É durante o inaceitável. jogo. Inaceitável. Esse momento foi flagrado durante o jogo. Eu não me E conformo. muitos torcedores do Vasco da Gama estão reclamando da postura dos jogadores. Muitos torcedores reclamam. Eu vou ficar pra você. Eu fico indignado com esse tipo de coisa. O time Agora- não pode agora- estar tomando agora 2-0 eu te e pergunto. alguém achar alguma graça, alguém contar uma piada, alguém fazer uma gracinha. no banco. Isso aí foi porque me parece que o Fabrício jogou uma garrafa no chão e tomou cartão amarelo. É pior ainda. Aí Pior você ainda, tá tomou indignado. cartão amarelo, tá de risadinha? Tomando 2 a 0 no lombo? Vocês aí estão eu de te- brincadeira. aí eu te pergunto. Pô, gente. Se Eu não gosto de fosse- perder nem caro ou coroa. Parecia agora o homem do que Deus o tenha que morreu, o Marcelo Rezende. Aí eu te pergunto. Eu trabalhei com o Marcelo na Placar. É mesmo? Trabalhei. Pô, também você trabalhou com Deus e o mundo. Trabalhei. Você, o Pascoal. Ele era... Aqui no Rio, ele era repórter aqui. Ele era o chefe da sucursal e repórter também. Ele falava, de aí eu futebol. te pergunto. E torcedor do Flamengo doente. Esses jogadores teriam um comportamento desse com o Luxemburgo, com o Filipão, com o Tite, com o Mano. Percebe? Com o Zé Ricardo tiveram. Com o Maurício Barbieri, teriam também. Também. Por isso que times grandes, quando eles apostam em técnicos desconhecidos e novatos, precisa ter muita certeza do que está acontecendo. Com muita sorte. Que nem Ou foi, muita né? sorte. Eu quero saber qual vai ser o comportamento da diretoria do Vasco e do treinador, Zé Ricardo, em relação a isso. Porque se ele deixar isso aí passar em branco, há um abraço, amigo. Os caras só engolem ele. Se ele chegar lá e pedir punição para esses caras que estão rindo aí, ou exigir que eles publicamente se desculpem com os torcedores, ou rede social, Facebook, Twitter, seja lá o que for, Instagram, não importa. Eu acho que esses jogadores devem satisfação à torcida do Vasco. Eu também acho. Porque o torcedor do Vasco ontem ficou envergonhado. Ô, derrota não com o machuca mais. 4-0, gente. Derrota Não é não que machuca perdeu mais. de 1 Não a é 0. só no Vasco que acontece isso. Tem muito atleta que não tá sentindo derrota. Não machuca mais. Eu não gosto de perder cara ou coroa. Pelada, quando tinha pelada no passado aqui, o pau cantava nas peladas da Fox aqui de segunda-feira à noite, gente. Ô, Silvio. Jogador não sente derrota. É jogo de Libertadores na Argentina contra o Racing. O E Mano os caras tá- dando risadinha ô, no Silva. banco de reservas. Não é fazer tempestade em copo d'água, não. Eu acho que é falta de comprometimento, falta até de profissionalismo. Os caras não sentem O cara não derrota no sente derrota. Campo. Puxa, é jogo de no banco, Libertadores. É. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Libertadores evolui a carreira do jogador. Eles Pois não é. conseguem enxergar isso. Não, o cara A tá lá evolução tomando da 2 a carreira 0 no lombo no cilindro e dando risada no banco porque jogou uma garrafa, o árbitro mostrou amarelo. Já errou de jogar a garrafa no chão. Aí vai ser irônico ainda. Hoje tem 500 câmeras nos estádios. Pega uns caras de gracinha no banco com o time tomando naquele momento 2 a 0. Eu pensei que só tinha um cara que não sentia derrota. Mas eu acho que tem mais gente que não sente derrota. Quem que você pensou que era? Quem era Mano não sente derrota. Ele perde toda semana. Ah, o Mano. Dá risada, Acho que tá legal. dá pirueta.
Bom, Eu sou sabotado toda segunda-feira à noite nessa empresa. Vamos, mas a gente. Mas ó, pode falar, apesar de você Vagabundo. achar isso, nós estamos vendo evolução no teu videogame. É, tá indo bem. Eu vou evoluir o dia que eu enfiar o tapa na sua orelha. São 10. Você é o comandante do programa. Você vai aceitar isso? Mas a palavra pode tudo. Na prática não consegue. Mas nós estamos vendo. Te chamou pro pau, hein? Nós estamos vendo, mas nós estamos vendo a pau. evolução deles. São 10 jogos, são 11 derrotas. Vamos ver quem tá mandando o Quanto foi, WhatsApp pra gente, 7-1. 1 a 0. Vamos ver, 1-0 foi 1 minuto. Vamos lá, WhatsApp. Legal. Cara, Excelente, hein? Muito bom mesmo. Eu ia trazer ele aqui. É, um dos melhores da Pascoal Record. muito souberam onde é que tá esse A cara, passagem é cara. Segundo o caro. mano, ele é holandês. Holandês, velho. Tá na cara que ali é Amsterdã. É um salão, é um salão de cabeleireiro em Amsterdã, cara. Olha lá o Aquilo ali é Pascoalzinho, gringo, cara, pra ver não é se Brasil, anima. Vê se tem evolução nos WhatsApp aí, Pascoal. Fizeram Botaram o cara certo, olha lá. Ó, só pra quem quer saber, essa música aí é do Ennio Morricone. Mas não é o Ennio Morricone que tá ali no... Não. A Ali é o música dele Facincone. é o Ennio Morricone, é um maestro italiano que compõe trilhas para filmes, especialmente faroeste. E o filme dessa música é Feios, Sujos e Malvados. Ou Três Homens em Conflitos. Teve duas traduções aí. Olha, E foi daqui a usado pouco... em Parabéns, publicidade também. Foi usado? Foi. Parecia propaganda de cigarro. Não, né? era. Olha, Foi. E daqui a pouco, ele pediu, ele encheu a paciência de todo mundo. Porque vocês acham que ele é humildão, simpão, mas quando ele quer alguma coisa, o ego dele é absurdo. Então daqui a pouco vocês vão ter o ranking da Pascoal Records, que ele pediu pra fazer. Daqui a pouco deu... Acho que eles estão com muito tempo disponível. Daqui a pouco...